Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. O tema de hoje é dimensionamento de bomba hidráulica. Antes de iniciarmos o dimensionamento da bomba, vamos relembrar a relação da vazão em relação aos cilindros hidráulicos já vistos no dimensionamento dos atuadores. Na movimentação de um cilindro, onde é exigida uma maior vazão, no avanço ou no retorno, considerando o cilindro de duplação, após o dimensionamento das vazões necessárias para o avanço e o retorno dos atuadores lineares, torna-se necessário efetuar uma verificação quanto à possibilidade de ocorrência de vazão induzida. O que vem a ser vazão induzida? Então, o fenômeno de vazão induzida ocorre pelo seguinte motivo. Quando se fornece uma vazão qualquer para um cilindro de duplação, na tomada de saída do fluido haverá uma vazão que pode ser maior ou menor que a vazão de entrada. Então imaginemos que eu tenho a vazão da bomba aqui, empurrando o êmbolo do cilindro. O cilindro está avançando. Qual é a vazão induzida aqui deste lado? Então aqui deste lado a vazão vai ser menor, porque nós vamos ter uma área aqui menor, uma área efetiva, ou área da coroa. E quando ele estiver retornando o cilindro, através da vazão da bomba aqui deste lado, qual vai ser a vazão induzida deste outro lado? Então, neste outro lado, nós vamos ter uma vazão induzida maior devido à área deste êmbolo aqui. Há dois métodos para calcular a vazão induzida. O primeiro deles é a partir das velocidades de avanço e retorno. E podemos também calcular a partir da relação R de áreas do êmbolo e da coroa, ou área efetiva, que é a área do êmbolo menos a área da haste. Nos livros, a maioria se refere à coroa, nós vamos chamar de área efetiva. Então, essa relação aqui entre a área do êmbolo e a área efetiva, ela pode ser dada também como sendo o diâmetro do êmbolo ao quadrado, dividido pelo diâmetro do êmbolo ao quadrado, menos o diâmetro da haste ao quadrado. Quais são as equações da vazão induzida? Então, no avanço, pelo método A, a vazão induzida no avanço vai ser a velocidade de avanço vezes a área efetiva, ou seja, quando o cilindro estiver avançando aqui, ele vai estar com a velocidade de avanço, e a área que vai estar empurrando aqui é a área efetiva. Então, essa vai ser a vazão induzida de avanço. Pelo método B, a vazão induzida de avanço ela pode ser dada como a vazão da bomba, que está chegando no sistema, dividido por R, que é a relação entre a área do êmbolo dividido pela área efetiva. Neste caso, a vazão induzida no avanço ela é menor do que a vazão da bomba. E a vazão induzida no retorno? Pelo método A, nós podemos ver aqui, quando o cilindro está retornando, então ele está com uma velocidade de retorno, e a área que está induzindo aqui a vazão na saída é a área do êmbolo. Então vai ser a velocidade de retorno vezes a área do êmbolo. Mas ela também pode ser dada pelo método B, como sendo a vazão da bomba vezes a relação R, que é a relação entre a área do êmbolo dividido pela área efetiva. Neste caso, a vazão induzida de retorno ela é maior ou igual à vazão da bomba. Vamos ver um exemplo de aplicação. Considere uma bomba que fornece uma vazão de 20 litros por minuto a um cilindro de 100 milímetros de diâmetro do êmbolo e 45 milímetros de diâmetro da haste. Verificar a vazão induzida no avanço e retorno do cilindro. Então, nós temos aqui os dados são vazão 20 litros por minuto, diâmetro do êmbolo 100 milímetros ou 10 centímetros, diâmetro da haste 4,5 centímetros. Nós vamos transformar, então, litros por minuto em centímetros cúbicos por minuto. A área do êmbolo nós vamos calcular aqui em centímetros quadrados. Então, nós vamos pôr o diâmetro em centímetros.
10 centímetros, chegamos a essa área de 78,54 centímetros quadrados. A área efetiva, nós vamos usar aqui então o diâmetro do êmbolo 10 centímetros, diâmetro da haste 4,5 centímetros, chegamos a uma área de 62,64 centímetros quadrados. Pelo método A, nós vimos então que a vazão induzida no avanço é a velocidade de avanço vezes a área efetiva. A velocidade de avanço é a vazão da bomba dividido pela área do êmbolo, certo? Um cilindro comum, quando ele está avançando, vai ter a vazão da bomba, a velocidade vezes a área é a vazão, equação de continuidade. E aí, neste caso, nós temos que a vazão da bomba era 20.000, a área do êmbolo que nós calculamos 78,54, velocidade de 254,65 centímetros por minuto. Aqui nós vamos deixar em centímetros por minuto mesmo, não vamos passar em centímetros para segundo, porque depois nós vamos querer a vazão em litros por minuto, então não vale a pena transformar aqui para segundos. Mas aqui, para ter uma ideia melhor, né, se a gente dividisse por 60 aqui, a gente tem uma noção melhor de velocidade, né? Mais ou menos 4 centímetros por segundo. Então, a vazão induzida de avanço vai ser a velocidade de avanço, 254,65, vezes a área efetiva, que nós calculamos lá, 62,64. Neste caso, então, 15.951 centímetros por minuto, ou 15,95 litros por minuto. Então, nós vimos que uma bomba de 20 litros por minuto, no avanço, ela vai induzir uma vazão de 15,95 litros por minuto. E no retorno? No retorno, nós vimos que a vazão induzida de retorno é a velocidade de retorno vezes a área do êmbolo. E no caso, como é que nós calculamos a velocidade de retorno? A vazão da bomba dividido pela área efetiva. Vazão da bomba 20.000, a área efetiva 62,64. Aí chegamos a uma velocidade de retorno de 319,28 centímetros por minuto. Ó, lembramos sempre que a velocidade de retorno é maior que a velocidade de avanço no cilindro de duplação, né? Aí, qual é a vazão induzida então de retorno? É velocidade de retorno vezes a área do êmbolo. Velocidade de retorno nós calculamos 319,28, a área do êmbolo 78,54. Aí aqui nós chegamos com uma vazão de 25.000 centímetros cúbicos ou 25,08 litros por minuto. Então, observe que uma bomba de 20 litros por minuto, no avanço ela induz uma vazão de 15,95 e no retorno ela induz uma vazão de 25,08 litros por minuto. E a condição a ser verificada é que sempre a vazão da bomba vai ser um meio termo entre a vazão induzida no avanço, que é a menor delas, e a vazão induzida no retorno, que é a maior. Método B. Pelo método B, nós vamos usar a relação R, que é a área do êmbolo, dividido pela área efetiva. Então, a gente tinha calculado lá, nós vimos que esse R aqui dá aproximadamente 1,25. A vazão induzida no avanço é dada pela vazão da bomba, dividido por R. Aí eu jogo aqui direto, 16.000 centímetros cúbicos por minuto, ou 16 litros por minuto. Qual é a vazão induzida no retorno? É a vazão da bomba vezes R. No caso, a vazão da bomba 20.000 vezes 1,25. 25.000 centímetros por minuto ou 25 litros por minuto. Vocês viram que aqui dá um pouquinho diferente em relação às aproximações das contas que foram feitas, né? Aqui deu 16 litros por minuto, a menor, e 25 litros por minuto, a maior. E lá atrás, nós tínhamos encontrado 15,95, 25,08. Então, aqui é devido às aproximações que foram feitas, ok? Filtros, dutos de retorno e válvulas em geral, que receberão um fluxo proveniente de cilindros, devem sempre ser dimensionados a partir da máxima vazão, ou seja, a vazão induzida de retorno, para evitar que possamos ter pressão induzida no sistema. Ou seja, eu tenho que me preocupar com que tipo de duto, filtros, tubulação que eu vou colocar lá, que pode fazer com que crie uma pressão induzida. E o que vem a ser pressão induzida?
Então, a pressão induzida ela é originada da resistência à passagem do fluxo do fluido. Então, um duto, um filtro de retorno mal dimensionado, ou qualquer outra resistência à saída do fluido, pode criar uma pressão induzida. A pressão induzida, assim como a vazão induzida, pode ser maior ou menor que a pressão fornecida ao cilindro. Existem também dois métodos para calcular a pressão induzida: a partir das forças de avanço e retorno do cilindro e a partir da relação R, que é a relação entre a área do êmbolo e a área da coroa ou área efetiva. Quais são as equações da pressão induzida? Então, no avanço, pelo método A, a pressão induzida vai ser a força de avanço dividido pela área efetiva. E pelo método B, a pressão induzida no avanço vai ser a pressão da bomba vezes R. E qual é a condição que nós vamos encontrar? Que a pressão induzida no avanço ela é maior do que a pressão da bomba. E a pressão induzida no retorno? Então, pelo método A, nós vamos ver que a pressão induzida no retorno é a força de retorno dividido pela área do êmbolo. Aqui, normalmente, a gente tem que lembrar o seguinte, né? A induzida, a área que vai estar do outro lado, é o contrário. Qual é a força normal de avanço de um cilindro? No avanço, é a pressão vezes a área do êmbolo. A induzida vai ser pressão vezes a área efetiva, que é do outro lado. Ok? Aqui é a mesma coisa. No retorno, qual é a força de retorno? É a pressão vezes a área efetiva, certo? Mas aqui, a induzida vai ser a pressão vezes a área do êmbolo, que é a que está do outro lado, né? Ok? Tem que lembrar disso aqui. E pelo método B, a pressão induzida no retorno vai ser a pressão da bomba dividido pela relação R. Neste caso, a pressão induzida de retorno é menor que a pressão da bomba. Vamos ver um exemplo de aplicação. Suponha que a pressão máxima da bomba que aciona o cilindro do exemplo anterior seja de 80 bar. Determine a pressão induzida no avanço e no retorno do cilindro, supondo ainda que exista alguma resistência à passagem do fluxo do fluido para o reservatório, a fim de que seja gerada, né, uma pressão induzida. Dados. Então, aqui a gente coloca diâmetro em centímetros, né, são os mesmos do anterior, né? Então, a pressão da bomba, 80 kg força por centímetro quadrado. Nós vimos anteriormente que essas áreas do êmbolo é 78,54, a área da efetiva é 62,64, lembrando também que é chamada de área da coroa. Pelo método A, a força de avanço vai ser a pressão da bomba vezes a área do êmbolo, certo? Essa é a pressão vezes a área do êmbolo, é normal. Agora, isso daí deu 6.283,2 kg/força. E qual é a pressão induzida? Então, nós vamos ver lá que a pressão induzida vai ser, agora aqui, ó, a pressão induzida vezes, aqui no avanço era a área do êmbolo, agora aqui vai vir a área efetiva. A força de avanço dividido pela área efetiva. Neste caso, esta força dividido pela área efetiva, que é 62,64. Ou seja, no avanço, a pressão induzida vai ser maior do que a pressão do sistema. Então, nós temos 80 bar no sistema, vai ter uma pressão induzida de 100,31 bar. E a força de retorno? Então, lá, a força de retorno é dada pela pressão da bomba vezes a área efetiva, certo? Que é a área da coroa. No caso aqui, 80 vezes 62,64. Isso vai dar uma 5.011,2, essa força de retorno. Lembrando, então, também que sempre a velocidade de avanço é menor do que a de retorno, mas a força no avanço é maior do que a força no retorno. E a pressão induzida? Então, a pressão induzida vai ser a força de retorno dividido pela área do êmbolo. Aí, neste caso, este valor dividido pela área do êmbolo, que era 78,54, vamos encontrar uma pressão induzida no retorno de 63,8
bar. Então, aqui também nós vamos ter que a condição é que a pressão da bomba também vai ser um valor intermediário entre esses dois valores. Só que agora a pressão menor vai ser no retorno, induzida, né? E a pressão induzida maior vai ser no avanço. Pelo método B, nós usamos a relação R, que é uma relação entre a área do êmbolo e a área da coroa, que dá 1,25. Se eu pegar lá, qual é a pressão induzida? A pressão da bomba era 80 bar, vezes 1,25. 100 bar. E a pressão induzida no retorno? É a pressão da bomba dividido por R. 80 dividido por 1,25. Vamos ter lá uma pressão induzida de 64 bar. Observação. Sempre que possível, devemos evitar a formação de pressão induzida, pois assim evitamos o choque hidráulico. Ou seja, nós vamos ter uma pressão induzida normal, mas se eu colocar obstruções lá, eu vou fazer essa pressão induzida subir consideravelmente, né? E aí eu posso ter problemas. Dimensionamento da bomba. Devemos tomar como referência para a vazão da bomba a maior vazão induzida calculada, que normalmente será a vazão induzida de retorno. Neste caso, assume-se que então, a vazão induzida do avanço é menor que a vazão da bomba, que por sua vez é menor que a vazão induzida de retorno. No exemplo visto para a vazão induzida, ao buscarmos no catálogo do fornecedor uma bomba que seja no mínimo de 16 litros por minuto e no máximo 25 litros por minuto, então naquele exemplo a gente tinha calculado, né, uma vazão de 20 litros por minuto, as induzidas eram de 16 e de 25. Não podemos esquecer da questão da pressão da bomba. A mesma deve ser capaz de fornecer a pressão de trabalho necessária ao atuador de maior solicitação, no caso cilindro ou motor, mais a perda de carga da linha de pressão do sistema. Então a gente vai ter uma perda de carga na linha de pressão, a pressão de trabalho e a pressão da bomba lá, né? Então a pressão da bomba ela tem que ser maior do que a perda e do que a pressão de trabalho, a soma das duas, né? Deve ser a última etapa a ser cumprida no dimensionamento do projeto. Escolha da bomba. Quando da escolha da bomba nos catálogos, alguns cálculos podem auxiliar. Então, cálculo do deslocamento. O deslocamento vai ser dado pela letra VG, que seria volume de absorção. Aí nós temos aqui, o VG vai ser 1000 vezes a vazão da bomba, isso em litros por minuto, a rotação de 900 a 1800 RPM, o rendimento volumétrico, então nós vamos ter que procurar também qual é o rendimento volumétrico, e aí, jogando aqui, nós vamos encontrar o deslocamento, ou o volume de absorção, em centímetros cúbicos por rotação. A cada rotação, quantos centímetros cúbicos desloca do líquido? Então, é o volume de absorção da bomba. Momento de torção absorvido. Então, o momento de torção absorvido, ele vai ser dado de duas maneiras. Ou através da vazão da bomba, neste caso aqui. Então, nós vamos ter aqui, né? Então, o torque absorvido vai ser vazão da bomba vezes a pressão do sistema, dividido por 100, vezes, aqui é o rendimento mecânico hidráulico, que vai existir quando a gente fizer o acoplamento do motor com a bomba. Então, o mecânico é o motor e o hidráulico é a bomba. Qual vai ser esse rendimento lá? Então, a gente vai ter que ver lá, pode ser de 0,82 até 0,97. Essa é uma maneira de calcular. Uma outra maneira de calcular o torque absorvido, ou o momento de torção absorvido aqui, né, que seria o mais correto, vai ser 9.549 vezes a potência absorvida dividido pela rotação, que pode variar de 900 a 1.800 RPM. Então, esse torque aqui, o momento de torção absorvido, ele vai ser dado em Newton vezes metro. E a potência absorvida? Então, no caso também nós podemos calcular de duas maneiras. No caso aqui, então a potência
absorvida, ela pode ser calculada como o momento absorvido vezes a rotação, que vai variar de 900 a 1800 RPM, dividido por 9.549. Uma outra maneira, se a gente tiver a vazão da bomba, a potência absorvida vai ser a vazão da bomba vezes a pressão do sistema, dividido por 600 vezes o rendimento total. Neste caso aqui, que ele pode variar de 0,75 até 0,90. E para a gente obter o rendimento total, nós vamos multiplicar aqui o rendimento mecânico hidráulico, acoplamento do motor com a bomba, e o rendimento volumétrico, que é específico da bomba. Tá ok? Então aqui a potência absorvida, nós temos que usar o rendimento total. É só multiplicar os dois. Vamos ver um exemplo de aplicação. Para a bomba de 20 litros por minuto, e supondo que ela esteja acoplada a um motor elétrico com uma rotação de 1.750 RPM, calcule o deslocamento volumétrico, a potência e o momento torsor, considerando a pressão de 80 bar, o rendimento volumétrico de 0,92 e o rendimento mecânico hidráulico de 0,87. Primeiro vamos ver o cálculo do deslocamento da bomba. Aí nós vimos lá que é 1000 vezes a vazão da bomba, dividido pela rotação, vezes o rendimento volumétrico. Então, no caso aqui, 1000, a vazão da bomba é de 20 litros por minuto, a rotação do 1750 e o rendimento volumétrico de 0,92, que foi dado aqui. Né? Okay? Então, se a gente fizer essas contas aí, nós vamos chegar a 12,42 centímetros cúbicos por rotação. Então, a cada volta, ele vai absorver 12,42 centímetros cúbicos do fluido, jogar para dentro do sistema. Cálculo do momento de torção absorvido. Então, tem duas maneiras, uma através da vazão da bomba e a pressão. Então, neste caso aqui, a vazão da bomba era de 20, pressão do sistema 80 bar, e foi dado que o rendimento mecânico hidráulico de 0,87. Então, se a gente substituir e fazer as contas, nós vamos chegar a um momento torsor de torção absorvido, né, de 18,39 newton vezes metro. Cálculo da potência absorvida. Então, a potência absorvida, ela pode ser calculada também como sendo o momento de torsor absorvido vezes a rotação dividido por 9.549. Neste caso aqui, então, a gente tinha calculado aqui 18,39, rotação 1.750, dividido por 9.549. Aí nós temos que a potência absorvida vai ser de 3,37 kW. Bom, a fim de ilustrar, vamos utilizar uma das inúmeras tabelas de seleção de bombas comerciais. Então aqui eu peguei uma tabela da Rexroth. Então nas bombas de engrenagem da Rexroth, nós temos a capacidade de vazão e potência. Então a gente tem que vir aqui e procurar em termos do que a gente calculou aqui. Então uma potência de 3,37 kW, um momento torsor de 18,39 e um deslocamento volumétrico aqui de 12,42. Então, se a gente vier aqui agora na tabela, nós temos então, de acordo com a tabela, a bomba a ser utilizada, por exemplo, poderia ser a G2, tamanho nominal 0,16. Por quê? Porque o nosso volume que nós calculamos lá, 12,42. Então, tem que ser acima de 12,42. Então, a gente vai vir aqui era 11,3, pegamos um mais próximo acima, 16,2. A nossa pressão era de 80, aqui na tabela não tem de 80, então vai ser um valor intermediário aqui, né? Um pouco abaixo disso aqui. Aí nós tínhamos lá que a potência lá era de 3,37. Essa bomba tem uma potência de 5,9 kW, então ela atenderia. E aí ele vai ter uma vazão efetiva de 27,8. A nossa bomba era de 20.
litros por minuto, ok? Então nós tínhamos que a nossa bomba era de 20 litros por minuto. Nós vamos selecionar essa aqui que consegue uma vazão efetiva de 27,8 litros por minuto. Tipos de bomba. A bomba é o componente mais importante do sistema hidráulico. Sua função é converter então a energia mecânica em hidráulica, provocando deslocamento do fluido no sistema. Todas as bombas elas são classificadas em uma das duas categorias básicas lá, né? A hidrodinâmica ou a hidrostática. Então nós já vimos anteriormente os vários tipos de bombas que são utilizadas, né? Lembrando que as mais utilizadas então quais são? Vão ser a bomba de palhetas, ok? É a mais barata. Pode ser a de parafuso, que a qualidade é melhor também, mas é mais cara, né? E também de pistão, são as mais usadas. Okay? Tem outros tipos também, então isso a gente já viu numa outra aula, né? Então ainda podem ser ainda de deslocamento fixo, em que o deslocamento ocorre através da bomba por rotação e não pode ser ajustado. Esse aqui é o caso mais comum, né? A gente não tem ajuste da vazão da bomba. Ou por deslocamento variável, que permite o ajuste do deslocamento. Porém, se a gente estiver usando o tipo desse de bomba, ela exige uma construção bem mais complexa, deixando o sistema bem mais caro. Okay? O mais comum é deslocamento fixo, né? Que a gente trabalharia com aquela bomba ali que a gente, por exemplo, selecionou e não tem ajuste. Cuidados na instalação de bombas. O equipamento hidráulico requer uma série de cuidados para ser instalado ou mantido, a fim de se preservar a sua vida útil, que poderia ser abreviada em função da não observação de alguns pontos importantes, como o alinhamento entre os eixos do motor e da bomba e o sentido de rotação do motor. Isso aqui são os cuidados básicos, essenciais que tem que ter na hora de montar um sistema. Alinhamento entre os eixos da bomba e o motor. Existem duas possibilidades de desalinhamento entre os eixos da bomba hidráulica e o motor elétrico, que a gente chama de desalinhamento axial e desalinhamento angular. Então aqui nós podemos ver aqui, ó, o que seria um desalinhamento axial. Eles não estão na mesma linha horizontal aqui, você deixou um pouquinho deslocado. Isso aqui é um desalinhamento axial. E nós podemos ter aqui está exagerado, né? Um desalinhamento angular. Então aqui está numa reta aqui, essa aqui a reta está um pouquinho inclinada em relação a essa. Então é um desalinhamento angular. Esses dois tipos nós temos que evitar, temos que tentar reduzir ao mínimo esse tipo de desalinhamento. Quando a bomba está inclinada ou em desnível com o motor, haverá um esforço sobre o eixo que será transmitido às partes girantes internas da bomba, ocasionando desgaste prematuro e eventualmente a quebra da bomba logo no início do funcionamento. Então se você às vezes montou desalinhado lá, não ligar já vai para o pau a bomba. Então tem que prestar atenção. Por mais perfeitos que possam ser os processos de medição, sempre podemos incorrer em um dos dois tipos de erros expostos anteriormente. Ou seja, por mais cuidado que a gente tenha, pode ainda ficar um certo desalinhamento lá, menor, mas existir. A fim de evitar essa possibilidade, nós devemos usar acoplamentos flexíveis, ou seja, acoplamentos elásticos. Pois no caso de algum pequeno desalinhamento entre os eixos, esses acoplamentos se rompem, evitando o dano permanente da bomba. Então aqui a gente pode ver que nós colocamos aqui um acoplamento elástico entre o motor e a bomba, aí ele que vai absorver o desalinhamento que possa ocorrer aqui e tem que ser elástico, de forma que ele quebre, né? Sentido de rotação. Eventualmente por um descuido, uma bomba de rotação à direita, ao ser instalada para girar no outro sentido, com rotação à esquerda, como resultado, a bomba não suga o fluido e vai girar a seco. Isso fará que o atrito entre as partes móveis e as fixas da bomba, que sofreriam lubrificação automática pelo fluido sendo sugado, inicie a geração de um calor excessivo, que pode ocasionar inclusive a soldagem entre as partes, ou seja, fundir a bomba, rompendo o eixo da bomba. Encerramos então aqui essa nossa videoaula.
onde vimos uma pequena introdução sobre como dimensionar bomba hidráulica. Espero vê-los numa próxima. Até mais!